Acredita-se que o rei Henrique I, cerca de 800 anos atrás, tenha sido responsável pela criação de uma nova unidade de medida para a época. Dizem que ele determinou que uma jarda deveria ser a medida da ponta do seu nariz até o polegar, com o braço esticado. Não há evidências sólidas de que foi realmente assim que a jarda foi criada, mas é bem provável que sim. Nós, seres humanos, gostamos bastante de usar o nosso próprio corpo como referência para medir o mundo. A milha, por exemplo, era inicialmente a medida de 1000 passos de um centurião romano. O côvado ou cúbito, muito usado por civilizações antigas como os babilônios, egípcios e hebreus, era o comprimento do antebraço de um homem adulto. Além destes, temos pés, polegadas, palmos, unidades baseadas em nós mesmos, usadas para conhecer o tamanho das coisas e o espaço entre elas. Mas com o passar do tempo e com as nações se tornando cada vez mais interdependentes, a necessidade de uma unidade de medida internacional, talvez universal, crescia cada vez mais. Foi em 1670 que o matemático francês Gabriel Mouton propôs o sistema métrico, que usava a própria Terra como referência. A ideia dele foi medir a distância entre o Equador e o Polo Norte pelo meridiano de Paris e tomar uma pequena fração disso como unidade elementar, que foi chamada de metro. Portanto, ao invés de usar o humano para entender o mundo, Mouton quis encontrar no próprio mundo parâmetros para o medir. Mesmo assim, o corpo continua sendo usado como referência em outros contextos. Não os padrões anatômicos comuns do ser humano, mas tipos muito específicos de corpo, que não servem mais como medida de espaço e distância, mas de beleza. Existem vários exemplos disso acontecendo ao longo da história da humanidade. Das estátuas gregas às musas do Instagram, várias culturas estabeleceram padrões específicos que são cobiçados tanto no sentido de querer parecer-se com o modelo, quanto no sentido de querer estar com alguém que se pareça. Esse fenômeno é prejudicial em diferentes intensidades, tanto para quem não tem o tal do corpo ideal, quanto para quem tem, porque admirar o corpo nem sempre significa admirar o indivíduo a quem ele pertence. O filme As Branquelas tem uma fala que me deixa extremamente incomodado e ilustra muito bem isso. Um dos personagens diz: "É disso que eu preciso, uma garota branca com a bundinha de negra." Eu sei que a gente gosta desse filme, talvez mais por memória afetiva do que por sua qualidade, mas nós precisamos reconhecer a gravidade desse discurso. De um lado, esse cara vê na mulher branca uma beleza angelical e delicada, aquela conversa fiada de mulher para casar. De outro, ele sexualiza descaradamente a etnia a qual ele mesmo pertence. Em outras palavras, a única coisa que ele quer de uma mulher negra é o sexo, mas para todo o resto, para o romance, para levar para jantar, para apresentar para a família, ele quer uma mulher branca. E é louco pensar que um homem negro reproduz um comportamento comum aos senhores de escravos que se orgulhavam de seus casamentos cristãos com as esposas brancas, enquanto mantinham relações sexuais forçadas com as escravas negras. Agora me acompanhe em outro exemplo. A cultura do rap norte-americano se baseia bastante em demonstração de poder. Desde as letras até as correntes de ouro e os carrões, o rap tem essa característica de furar a barreira social e ocupar à força os espaços mais prestigiados da sociedade. E motivados por essa lógica de tomada de poder, em algumas letras de rap, principalmente o norte-americano, o rapper se gaba de como ele pega muitas mulheres brancas, como se elas fossem joias preciosas roubadas do homem branco. As mulheres são tratadas como troféus de guerra, como validação do poder do homem negro. E por mais que a gente entenda de onde vem isso ainda é a objetificação do corpo feminino. E eu quero deixar bem claro, caso ainda não tenha ficado, que essa não é uma crítica generalizada ao rap. Estigmatizar qualquer gênero musical não é o meu objetivo. Esse movimento de culto ao corpo feminino é só quando ele é o objeto de desejo do homem. A Martha Nussbaum, autora do livro Objetificação, comparou leis norte-americanas de não muito tempo atrás e evidenciou como o corpo da mulher era tratado como objeto até pela justiça. No argumento que ela desenvolve, ela diz que para que uma acusação de estupro fosse considerada válida, a mulher precisaria ter sinais físicos de resistência. No entanto, se alguém roubasse o seu carro, por exemplo, não seria necessário que você provasse que tinha resistido ao crime para que o ladrão fosse preso. Portanto, nessas leis de alguns anos atrás, parece que a preocupação com o corpo era menor do que a preocupação com a propriedade, a menos, é claro, que o corpo fosse uma propriedade. Então, antes de falar de corpo ideal, devemos nos perguntar: ideal para quê e para quem? E até agora nós nos concentramos bastante em questões raciais e de gênero, mas a objetificação de corpos acontece em muitos outros contextos. Geralmente, festa é um ambiente que eu sinto que não é meu, que não me pertence. Porque nas experiências que eu tive de festa, eu sinto que é um lugar muito visual.
O carnaval é uma época muito visual, as pessoas são muito visuais, tipo, é verão, existe o culto ao corpo perfeito e ao corpo de verão, e enfim, todas essas coisas que vocês conhecem e sabem como funciona. E aí pra mim é delicado porque eu nunca tenho o corpo do verão, nunca me aconteceu de ter nem a representação do deficiente naquele momento. Assim, eu sempre sinto que não era muito pra eu estar ali. E ir pras festas... Eleger um tipo de corpo como ideal significa necessariamente dizer que todos os outros são inferiores a este. O perigo disso está no fato de que a imagem que os outros fornecem a respeito de nós pode ter muita influência sobre quem realmente somos, ou, melhor dizendo, sobre os papéis que assumimos. Para entender melhor isso, é necessário adicionar a essa discussão as reflexões sobre a imagem do eu de Jacques Lacan. Lacan, considerado um dos psicanalistas mais importantes da segunda metade do século XX, elaborou um conceito chamado estágio do espelho, que segundo ele compreende o período entre 6 e 18 meses da vida de um bebê. É chamado assim porque é o momento em que a criança começa a entender a sua própria imagem, o seu eu no mundo. O espelho a que ele se refere não é necessariamente o objeto espelho, mas frequentemente está encarnado em outro indivíduo, como a mãe, por exemplo. Desse ponto em diante, o eu do bebê começa a ser construído pelas expectativas do ambiente e dos outros. Antes disso, a criança é apenas um conjunto de sensações e experiências que o Lacan chama de eu unificado. O clipe da música Chandelier, da Sia, pode ser uma metáfora para isso. Nele, a pequena e talentosíssima bailarina Mary Ziegler interpreta uma garota dentro de uma casa interagindo com tudo que vê pela frente. A casa pode ser um símbolo para o universo material, enquanto a garota, vestindo uma roupa da cor de sua pele, pode ser uma representação do bebê, ainda despido daquele eu construído, imaginário. A própria coreografia reflete isso. Ao descrever sua experiência executando-a, a bailarina diz que, abre aspas, estava acostumada com competições de dança, mas dessa vez foi só se deixar levar e sentir. Na letra da música, Sia fala sobre como quer beber até se esquecer dos seus problemas, ficar louca a ponto de se pendurar no lustre. Me parece que ela está tentando voltar ao estado inicial, quando o mundo não lhe causava dor, quando não havia tantas expectativas e, consequentemente, frustrações. Mas isso é impossível. Uma vez que o eu imaginário passa a existir, o eu real torna-se inacessível, tamanho o poder da imagem construída. Esse poder do outro de alterar a minha percepção sobre mim mesmo que o Lacan descreveu é muito semelhante às relações entre corpo e imagem do corpo. No entanto, a construção do eu a partir dos espelhos é um processo saudável e, segundo Lacan, necessário para a convivência. Mas buscar a construção do corpo tomando como referência outros corpos pode não ser tão saudável e positivo assim. Em Matrix, ou Matrix, o personagem Neo, no mundo real, fora da simulação, não tem cabelo por ter passado a vida toda em uma das cápsulas pelas quais as máquinas drenavam sua energia. Ele se liberta do mundo virtual da Matrix e se vê como realmente é, sem cabelo. Mas quando ele volta para a simulação, agora consciente de que se trata de um mundo fictício, o cabelo está de volta. Isso é um sinal de que, mesmo tendo contemplado a realidade de seu corpo físico, sua mente ainda está presa ao corpo virtual, à imagem criada pelo sistema no qual ele vivia. Quando reflito sobre isso, é impossível não pensar em pessoas que sofrem com transtornos como a bulimia e a anorexia. As vítimas desses males não conseguem se ver como realmente são ou como estão. O corpo está sempre imperfeito, aquém do ideal, da referência. O espelho literal, portanto, passa a ter menos poder do que o espelho metafórico da pressão pela conquista do corpo de verão. Isso pode ser destruidor. Idolatrar um tipo específico de forma pode criar um alvo inalcançável, assim como estigmatizar outros tipos de corpos pode criar estereótipos inescapáveis. E ainda tem um agravante. Quando criam-se estereótipos ao redor de uma etnia, gênero ou formato de corpo, todas as pessoas que se identificam com aquilo são alvos em potencial. É uma arma de destruição emocional em massa. E como já foi dito, é praticamente impossível voltar àquela pureza de antes, quando os modelos não existiam ou não importavam. O que não significa que tudo esteja perdido. Ainda temos uma carta na manga: nos apoderar do modelo. Fazemos isso promovendo a representatividade de corpos invisibilizados, questionando e desconstruindo estereótipos. Nós, enquanto seres multiformes, merecemos também referências multiformes.